Caros irmãos, que a paz divina esteja em cada um de nós. Vamos iniciar mais um estudo com a evangelização aqui, né? O projeto Mocidade Espiritualista Ismael Ramos. Então, o tema de hoje que vamos trabalhar com as crianças e com os jovens espíritas e espiritualistas é esse tema aqui, ó, o Carneiro Revoltado, que está no livro psicografado por Chico Xavier. O nome do livro que nós estamos estudando é o livro Alvorada Cristã. Então, o tema de hoje é desse livro pelo espírito Neio Lúcio, capítulo 21, O Carneiro Revoltado. Então, nós separamos alguns tópicos, algumas frases para facilitar o entendimento, para a gente conversar mais um pouco. Não ler integralmente as páginas, porque são textos, são leituras extensas às vezes. Então, nós estamos mudando a nossa metodologia da evangelização, trazendo imagens, frases para a gente melhorar a nossa reflexão. Então, que tenhamos bons estudos. Vamos lá, vamos começar. O Carneiro Revoltado é um livro infanto-juvenil. Vamos passar aqui. Então, na historinha conta que existia um carneiro, né? Um carneirinho, que ele era muito inteligente, mas ele era indisciplinado. Ele era um tipo de carneiro que era muito ambicioso, ele sempre queria ser mais do que os outros, queria ser diferente. Então, por ele querer ser diferente, ser uma criatura, um carneirinho especial, como se Deus nosso Pai desse privilégio, ele sempre pedia a Deus nosso Pai condições melhores. Então a pelagem que ele tinha, é por isso que no livro tem essa palavra, ó, tosquia. Tosquia é a prática, é o ato das pessoas cortar a pele do carneiro, da ovelha, tirar a pele, tirar a lã. E o que faz com a lã? Roupas, né? Cobertores, tecidos. Na época de Jesus, era assim que era feita as roupas, né? Muitas das roupas eram feitas com pele de carneiro, de ovelha, que era a lã, né? Lã era o tipo de tecido que fazia desde a época de Jesus. Então, tosquia. Ele não gostava, né? Para ele, a tosquia era um tormento, porque de um lado beneficiava muita gente, muitas pessoas, mas ele achava um tormento, algo muito ruim. As pessoas usavam grande tesoura para tirar a pele, para fazer a roupa, né? E ele também, por ter essa pelagem, essa lã, esse tipo de pele, ele sentia muito frio. Então ele reclamava, ele começava a reclamar com o Criador. E embora que ele fosse criado com rica ração, as pessoas que cuidavam dele davam ricas rações, alimentos, né? Muito bons, ele queria mais. Ele foi conversar com Deus e ele pediu o quê? Que tirasse a pele e a lã, tirasse a lã e colocasse o que? Ouro. Ele pediu que Deus fizesse ele viver com uma pele de ouro, que toda a roupagem dele fosse feita de ouro. E o que aconteceu? Deus nosso Pai aceitou a proposta. Deu uma pele de ouro, fios de ouro, né? Muito bonito, porque ele queria ser diferente, queria ser grande mais do que os outros. Então o que aconteceu? Apareceu muitas pessoas ambiciosas,
salteadores, ladrões, que roubaram todos os fios de ouro da pele dele. Deixou ele em quê? Em chagas, em feridas. Ele ficou cheio de feridas no corpo inteiro. Perdeu o corpo, a roupagem de ouro que ele tinha pedido a Deus. Então ele foi reclamar com Deus e pediu o quê? Porcelana primorosa, que é aqueles jarros, né? Um material que faz jarros muito preciosos, muito rico, né? Muito caro. Mas sempre quando ele ia conversar com Deus, Deus nosso Pai, ele sempre perguntava: o que quer que eu faça? E a ovelhinha, o carneirinho, ele dizia que queria que Deus renovasse ele, desse renovação, transformasse, né? Ele queria renovação, mas de uma forma errada. Ao entender dele, estava certo, mas aos olhos de Deus, estava errado. Mesmo assim, Deus nosso Pai é uma forma de ensinar, de educar, de corrigir aquela ovelhinha, porque ela precisava passar por essa experiência. Então, por ela precisar passar por essa experiência do pedir e obtereis, como disse Jesus, Deus obedecia, dava, aceitava a proposta. Então, até aqui ele deu o quê? Pele de ouro, e agora mudou para o quê? Uma pele de porcelana primorosa. Então ele deu a experiência, deu a prova para o carneirinho. Ele precisava passar. Deus, nosso Pai, sabia que ele iria se arrepender lá na frente. Mas era uma experiência necessária. Porque muitas coisas da nossa vida a gente só aprende na experiência, passando pela prática. Para a gente mesmo discernir, separar o que é certo e o que é errado, o que faz bem para a gente e para o próximo, e o que faz mal para a gente e também para o próximo. Então Deus nosso Pai foi lá e renovou a pele do carneirinho para a porcelana. E o que aconteceu depois? Quando ele voltou para o redil, para o vale, né? Que nós vamos ver daqui a pouco as diferentes palavras quando a gente vai escrever um texto, para não ficar repetindo as mesmas palavras, a gente usa palavras diferentes, mas que tenham o mesmo sentido. Então, quando o carneirinho falava com Deus, ele voltava para o rebanho, para o vale, para o redil. E o que aconteceu? Aconteceu uma enorme ventania. Deu uma ventania tão grande que aquela porcelana, ela se espatifou, ela quebrou-se e dilacerou a carne do carneirinho. Ele começou a reclamar. Reclamou do vento, reclamou porque estava cansado e foi lá falar com Deus, nosso Pai, de novo. E Deus perguntou: o que você quer que eu faça? O carneirinho foi lá e disse: eu quero pele de mel. Eu queria que você me revestisse, me desse uma roupagem de mel. Então Deus, nosso Pai, foi lá e atendeu o pedido. Deu uma pele de mel, né? E lembrando que a ovelhinha sempre, quando chegava a Deus, ele pedia o quê? Renovação. Renova-me, me transforme. E aqui a gente dá uma pausa no nosso estudo para indicar essa música. Vocês precisam botar aí no YouTube. A música Renova-me, de Elizabeth Lacerda. Ela é uma cantora espírita e também espiritualista, porque ela aborda outros temas, outros assuntos, né? Então a gente tem que saber quem está trabalhando, quem tem um compromisso no espiritismo e quem é espírita e espiritualista.
qualquer outro mecanismo que não foi orientado por Allan Kardec, essa pessoa se torna espiritualista. Então nós trabalhamos também nessa forma, desse conhecimento. Tem pessoa que é espírita e também espiritualista. Então a gente tem que separar as coisas, mas também acolher, tolerar. A gente não deve julgar as pessoas. O espiritismo não é mais do que ninguém, né? Não é mais do que as outras religiões. Não. Onde tiver Jesus, está bom. Sem cobrar nada, sem prejudicar ninguém. Ensinar só a reforma íntima. Esclarecer sobre a reencarnação e a mediunidade. Então, nessa pausa desse estudo, nós indicamos essa música, Renova-me, música de Elizabeth Lacerda. Nós não podemos reproduzir porque tem direitos autorais. O YouTube não permite essas coisas, mas a gente pode indicar, vocês botam isso aí. É uma tarefa de casa. Renova-me. Na próxima aula, vamos perguntar quem foi que escutou essa música durante a semana. Essa evangelização acontece uma vez por semana, apenas aos domingos. Então, no próximo domingo, a gente vai perguntar quem foi que escutou a música de Elizabeth Lacerda. Quem já escutou, escute novamente, porque ela está ligada a esse estudo de hoje. Então, vamos continuar o estudo, porque a gente está tentando ser o mais breve possível. Enorme ventania, que quebrou a porcelana. Mas o carneirinho pediu o quê? Uma pele de mel. Ele sempre queria renovação, mas sempre renovação exterior e não interior. Então, quando ele retorna para o vale, para o redil, como a gente disse, em todos os textos e uma redação, nós utilizamos, para não repetir as mesmas palavras, a gente utiliza palavras diferentes, mas que tenham o mesmo sentido. É por isso que nesse texto de hoje, ele vai falar a palavra vale, redil, entre outras palavras, que está querendo se referir quando o carneirinho ele volta após o diálogo com Deus. Após Deus, nosso Pai, atender o pedido dele, que é mudar a pele, né? Então ele pediu o quê? Pele de mel. E o que aconteceu? Moscas asquerosas atingiu, cobriu ele inteiro, né? Cobriu ele inteiro. Então ele começou a reclamar novamente, foi olhar a Deus, nosso Pai, foi conversar com ele e disse que não queria mais pele de mel, queria agora folhas de alface. Ele queria que a roupagem fosse feita de folhas de alface. Então são figuras que o texto, né, infantil, mas que traz profundos ensinamentos e ainda mais psicografado por um espírito que traz o conhecimento do mundo espiritual, as experiências de lá, juntando com as experiências aqui da matéria, aqui do plano físico. Então tem aqui figuras infantis, mas de profundo ensinamento moral. O espírito Neio Lúcio, ele diz que aquele carneiro, ele pediu que Deus fizesse a roupa dele de folhas de alface. E nesse momento nós observamos a inexaurível paciência de Deus. Vejamos a suprema paciência que Ele tem com cada um de nós. Vejamos quantas vezes Ele nos orienta, nos dá intuição, inteligência, para a gente resolver os próprios problemas, para a gente enfrentar os nossos obstáculos.
superar nós mesmos, ser uma pessoa melhor, corrigir aonde temos defeitos íntimos, emocionais, conceituais e de hábitos, né? O nosso comportamento, as nossas ideias. Vejamos quanta paciência Deus tem com cada um, com cada filho dele. Cada um de nós somos um filho de Deus, seja de pessoas bem intencionadas ou mal intencionadas. Todos nós somos filhos de Deus, seja encarnado aqui no plano físico ou também no plano espiritual, um espírito desencarnado, que a gente vai se corrigindo diante das reencarnações. Então, vejamos quanta paciência Deus tem com cada um de nós. E também o nosso anjo da guarda que Ele colocou para nos orientar, que está no nosso lado. Desde quando a gente nasce, na hora da reencarnação, até o nosso desencarne, quando a gente morre corporalmente. O que morre é o corpo, mas o espírito continua vivo. Vai prestar contas do bem que fez ou do bem que deixou de fazer durante a última encarnação. É a hora de analisar a prova, de ver o resultado da prova. Cada encarnação é uma prova do Enem, possamos dizer assim. Então, Deus, nosso Pai, ele tem inexaurível paciência. Ele não se irrita, ele não se magoa. Ele é suprema bondade e justiça, como nós estudamos no Livro dos Espíritos. Primeiro livro do Espiritismo, por Allan Kardec. E já que ele não se chateia com nenhum de seus filhos, ele é tão sábio que estabeleceu as leis divinas em nossa consciência. As leis de Deus não estão apenas nos que se dizem, nos ditos livros sagrados. Não está nas religiões. As religiões e os livros servem apenas para relembrar a nossa consciência de todos esses conhecimentos que nós já sabemos, porque a gente já estudou no mundo espiritual. Principalmente agora na transição planetária. Muitos que estão reencarnando agora, as crianças e os jovens, já trazem o conhecimento espírita antes de reencarnar. Muitos de nós, médiuns cada vez mais conscientes, a gente sabe o que está acontecendo, sabe como é para fazer. Então, vêm os livros e as religiões para relembrar o que foi esquecido. Porque a gente está na matéria, a gente esquece algumas coisas. Então, Deus nosso Pai colocou as leis divinas em nossa consciência. Desde uma criança até um idoso, o espírito que está ali reencarnado, ele já sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Mas pela doença chamada orgulho, a gente fica surdo e cego diante da nossa própria consciência, que devemos trabalhar para ser uma pessoa humilde. Então, o carneirinho que ele queria o quê? Caprichos pessoais. Ele queria uma alegria de parecer diferente. Ele era um carneirinho ambicioso. Então, ele, como muitos de nós, a gente sente uma alegria de parecer diferente, de querer ser mais do que os outros, de pisar nos outros porque tem isso ou aquilo, ou sente inveja porque o outro tem e a gente não tem. Ele que se esforçou, que suou a camisa, ou que nasceu em berço de ouro e a gente tem uma certa inveja, é uma espécie de alegria negativa, doentia. Então, aquele carneirinho, ele queria uma caprichosa alegria de parecer diferente, né? Então, tudo isso que ele pediu a Deus é porque ele tinha uma alegria de parecer diferente. Ele não queria ser igual a todo mundo. Ele queria as coisas fáceis,
que as coisas caíssem do céu, chegassem nas mãos dele, sem o menor esforço de fazer por onde merecer. Tudo na vida é através de merecimento. Então, o que aconteceu quando ele pediu folhas de alface como roupagem? Apareceu o quê? Cavalos. Os cavalos foram lá e comeram, abocanharam, morderam, comeram as folhas de alface e também morderam a pele dele, porque era a pele feita de folhas de alface. E aí foi o momento em que o carneirinho aprendeu a humildade. Foi aí que ele se tornou humilde. E quando Deus, nosso Pai, viu que ele se tornou humilde depois de tanto apanhar, de tanta dificuldade desnecessária, porque ele mesmo buscou a infelicidade. Deus, nosso Pai, nos fez para a gente ser feliz, buscar nossa felicidade através da lei do amor. Mas quando a gente se afasta da lei do amor, como ensina o Espiritismo e o Evangelho, porque o Espiritismo é a revivescência do Evangelho. Então, quando ele passou por muita dificuldade e se tornou humilde, foi quando ele foi buscar a Deus e Deus, nosso Pai, viu o coração dele, o coração que é a simbologia do amor, mas o amor está na consciência, junto com a inteligência. E quando viu que ele estava arrependido de forma sincera, porque arrependimento ou perdão não é de boca para fora, não é só nas palavras, é nas ações. Quando Deus vê que um filho se arrependeu sinceramente, de alma, que quer mudança, como disse Paulo de Tarso, Senhor, que queres que eu faça? Então Deus disse a ele, reanima-te, meu filho, ânimo, né? Ânimo. Então o carneirinho viu que era para ele ser humilde. E ele disse o que a Deus dessa vez? Ele não pediu nada. Ele apanhou tanto na vida pela rebeldia dele, por ser um carneirinho mal educado, que não respeitava os adultos, queria as coisas do seu jeito, chutava as coisas, não aceitava quando diziam não. Tem hora de dizer sim e tem hora de dizer não. Dizer não também é a forma de amar, como disse Chico Xavier. Tudo tem que ser na disciplina de forma educável. Às vezes é preciso ser rigoroso nos ensinamentos, na educação, mas sempre usar o amor. As coisas não é sempre do nosso jeito. Deus, nosso Pai, sabe o que é melhor para cada um de nós. Quando a gente pede uma coisa e não recebe, não era a hora. Não é assim que deve ser. Tem coisa que vem com o tempo, tem resposta, tem conhecimento, que vem com o tempo. É como na profissão, às vezes a gente quer ser médico, mas a nossa vocação, a nossa habilidade, a nossa aptidão que adquirimos em outras reencarnações ou no mundo espiritual, na erraticidade do mundo espiritual, a gente se preparou para trabalhar com gastronomia, fazendo comida. Então a gente tem que se conhecer mais. Não deve culpar ou responsabilizar os pais ou os outros. Não, somos nós, com nossa consciência. Então o carneirinho disse o que a Deus? Que queria ser um carneiro comum, simples e útil, qual me fizeste. Então ele queria ser um carneirinho comum como todos os outros carneirinhos, simples
e útil. Ou seja, uma pessoa simples, humilde, que não quer ser mais do que os outros, que se enxerga como igual a todos, cheio de defeitos e também qualidades, que está evoluindo, está se corrigindo, querendo se melhorar e também ser útil, trabalhando para o progresso íntimo e coletivo, ajudando os outros, dentro de casa, na família, e como todos os outros que vê na rua, no trabalho, na escola, ajudar. Se a gente quer ser ajudado, a gente tem que ajudar. Se a gente quer ser respeitado, temos que respeitar as diferenças. Seja na sexualidade, seja na religião, em todas as áreas. Respeitar para ser respeitado. E a gente só aprende assim com as diferenças. Imaginemos se um planeta ou o universo fosse da cor verde ou azul, tudo fosse uma cor só, um time de futebol, o Flamengo, por exemplo, ia ficar sem graça o mundo igual, do jeito que a gente quer, do time ou da cor que a gente gosta. Não, a gente tem que aprender com as diferenças. O humilde, ele tem que ensinar o orgulhoso. O orgulhoso tem que aprender com o humilde. E ser humilde não é andar com roupa rasgadas para mostrar que é pobre, não. Humildade não é ser pobre. É ser rico moralmente. A humildade é uma virtude, é o comportamento, é a essência do espírito. Tem muita gente rica, tá tanto no rico como no pobre, materialmente falando, a humildade. Humildade não é miséria. Humildade é ser uma pessoa simples e também uma pessoa útil. Qual como Deus nosso Pai nos fez, simples e útil. E vamos encerrar dizendo isso aqui, ó. No final da história desse carneirinho revoltado, Deus nosso Pai diz: compreendeste, enfim, que meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete, e se pretendes receber, aprende a dar. Então, se a gente pretende receber, a gente tem que aprender a dar, a se doar, a fazer por onde merecer, a ajudar os outros, dentro das nossas condições. Sem se prejudicar, é claro, porque na caridade tudo tem que ser de forma inteligente. Até na caridade tem que ser inteligente. A gente não pode se prejudicar tentando ajudar os outros, né? É o bem de todos. Então, tudo na vida está sob os desígnios justos de Deus nosso Pai. E cada criatura, como aquela ovelhinha no início da história, ela queria ser uma criatura diferente. Por ela ter uma lã, uma pele que beneficiava muita gente, ela achava que era a mais especial de todas as criaturas. Mas Deus disse que cada criatura está colocada por minha lei. Então tudo na vida está regido por lei natural. Não é a lei humana cheia de imperfeição que vai se corrigindo com o tempo, mas a lei de Deus, nosso Pai, que está em nossa consciência. E tudo tá no lugar certo, né? Então foi no final da historinha que o carneirinho compreendeu. O que a gente precisa é do quê? A virtude da compreensão. Compreender os outros. Compreender o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus coleguinhas da escola. Compreender. Cada um está no seu momento de aprendizado. Cada um está no seu momento de evolução. A gente não vai corrigir tudo de uma hora para outra, mas devemos corrigir a nós mesmos e tentar ajudar os outros. Compreendendo. E para encerrar nosso estudo, temos
tirinha aqui, ó. Lá na página do Facebook tem essa página aqui, Espitirinhas. E diz aí, ó, sai da frente, seu, né? O motorista é revoltado. E o colega do lado diz, ei, ontem você não estava palestrando sobre paciência lá no centro? E aqui a gente lembra da paciência de Deus. E o motorista envergonhado disse o quê? Verdade. As palestras que eu faço deveriam ser direcionadas para mim primeiro, não é? Então, isso aí está numa página do Facebook e também no site chamado espitirinhas.com.br. E é isso. Essa aí foi a nossa evangelização de hoje. Mocidade Espiritualista Ismael Ramos. Agradecemos a todos e vamos preparar uma relação nas próximas aulas. Vamos cadastrar aí o nome, a idade e o telefone dos jovens que querem participar aí da evangelização e vai ser de forma online. Por enquanto vai ser online, depois vamos reunir alguns jovens de forma presencial aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Jovens espíritas e espiritualistas, para estudarmos o Evangelho. Qualquer sugestão, algo para aprimorar nosso estudo, o nosso aprendizado, pode deixar aí nos comentários, ok? Então, na próxima aula, vamos preparar uma relação aí. Ok? Que Deus nosso Pai nos ampare hoje e sempre. Assim seja.